Regimento Interno do TJDFT. Paramos no artigo 19, capítulo 4, das Câmaras Especializadas, seção 1, das Disposições Gerais. Artigo 19. A primeira e a segunda Câmara Cível serão integradas pelos componentes das 8 turmas cíveis, a Câmara Criminal pelos componentes das 3 turmas criminais. Parágrafo 1. As câmaras serão presididas pelo desembargador mais antigo no órgão em rodízio anual e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário. Parágrafo 2. O presidente da Câmara, quando chamado a julgamento, processo do qual seja relator ou revisor, passará a presidência a um dos desembargadores que lhe suceder na ordem de antiguidade. Parágrafo 3. As câmaras reunir-se-ão na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro, que, se seguir a metade de seus membros, o quórum poderá ser completado com a participação de membro de outra Câmara. Parágrafo 4. O comparecimento à Câmara de desembargador vinculado ao julgamento de processo não importará a exclusão de quaisquer de seus membros, salvo se ocorrer permuta. Nesse caso, deixará de participar o desembargador que, em virtude dela, tenha passado a integrar o órgão ou se com essa presença extrapolar o número correspondente à composição total da Câmara, da qual ficará excluído seu componente mais moderno. Seção 2. Das Câmaras Cíveis. Artigo 20. A primeira Câmara Cível é composta pelos membros da primeira, da terceira, da quinta e da sétima turma cível. A segunda Câmara Cível pelos membros da segunda, da quarta, da sexta e da oitava turma cível. Artigo 21. Compete às câmaras cíveis processar e julgar. Inciso 1. Os conflitos de competência, inclusive os oriundos da vara da infância e da juventude, ressalvado o disposto no artigo 13, inciso 1, a linha F. Inciso 2. O mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às turmas cíveis de juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos secretários de governo do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 3. O habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos secretários de governo do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 4. A ação rescisória da sentença de primeiro grau de acórdãos das turmas cíveis e dos próprios julgados. Inciso 5. Os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil. Inciso 6. As ações que tenham por objeto a declaração de ilegalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista. Inciso 7. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de seus julgados, nos termos do artigo 988, inciso 1 e 2 e parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Inciso 8. Continuidade de julgamento da ação rescisória nos termos do artigo 120, inciso 1. Seção 3. Da Câmara Criminal. Artigo 22. A Câmara Criminal é composta pelos membros da primeira, da segunda e da terceira turma criminal. Artigo 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar. Inciso 1. Os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive de natureza infracional, oriundo de vara da infância e da juventude. Inciso 2. A revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial. Inciso 3. O pedido de desaforamento. Inciso 4. O mandado de segurança contra a decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das turmas criminais. Inciso 5. A representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações nos territórios.
Inciso 6. A representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas corporações nos territórios. Inciso 7. O agravo contra a decisão, que não admite embargos infringentes e de nulidade criminais. Inciso 8. As execuções de impedimento e de suspeição relativas aos juízes no exercício da jurisdição criminal. Inciso 9. Proposta de súmula em matéria criminal e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. Inciso 10. A reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso competitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Capítulo 5. Das turmas especiais. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 24. Cada turma compõe-se de 4 desembargadores e reunir-se-á na presença de, no mínimo, 3 jogadores. Artigo 25. A presidência das turmas será exercida pelo desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário. Seção 2. Das turmas cíveis. Artigo 26. Compete às turmas cíveis, inciso 1, julgar, alínea A, apelação, alínea B, agravo de instrumento, alínea C, embargos de declaração de seus julgados, alínea D, recurso interposto contra decisão proferida por juiz de vara da infância e da juventude, observado o disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3, habeas corpus referentes à prisão decretada por magistrado de primeiro grau. Inciso 3. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados nos termos do artigo 988, inciso 1 e 2 e parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Seção 3. Das turmas criminais. Compete às turmas criminais, inciso 1, julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo de execução, a carta testemunhável e a reclamação contra a decisão proferida por magistrado de primeiro grau. Inciso 2. Julgar o recurso interposto contra a decisão proferida por juiz de vara da infância e da juventude em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3. Processar e julgar o habeas corpus impetrado contra a decisão de magistrado de primeiro grau, observado o artigo 26, inciso 2, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado da turma recursal dos juizados especiais criminais. Capítulo 6. Das disposições comuns aos capítulos anteriores. Artigo 28. Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às câmaras e às turmas, nos processos de respectiva competência, cabe ainda julgar, inciso 1, os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos. Inciso 2, as medidas e os processos incidentes. Inciso 3, o agravo interno contra a decisão do relator. Inciso 4, a restauração de autos. Inciso 5, os incidentes de execução que lhes forem submetidos. Artigo 29. São atribuições dos presidentes dos órgãos colegiados, inciso 1, presidir as sessões submetendo-lhes questões de ordem. Inciso 2, convocar sessões extraordinárias. Inciso 3, manter a ordem nas sessões adotando as providências necessárias. Inciso 4, proclamar os resultados dos julgamentos. Inciso 5, comunicar ao presidente do tribunal ou ao corregedor da justiça a existência de indício da prática de falta disciplinar por magistrado, servidor, tabelião, registrador ou serventuário, quando, assim, deliberado pelo colegiado no julgamento. Parágrafo 1. O presidente do Conselho Especial e os presidentes das câmaras votarão quando o julgamento exigir quórum qualificado para a apuração do resultado ou quando houver empate. Parágrafo 2.
Os presidentes das câmaras e das turmas indicarão ao presidente do tribunal servidor para ser nomeado secretário do respectivo órgão e designar o substituto. Capítulo 7 das comissões. Artigo 30. As comissões permanentes e temporárias colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal de Justiça. Artigo 31. São comissões permanentes: inciso 1, a Comissão de Regimento Interno; inciso 2, a Comissão de Jurisprudência; e inciso 3, a Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório. Parágrafo 1. Os membros das comissões serão indicados pelo presidente do tribunal para aprovação do Tribunal Pleno. Parágrafo 2. Os membros das comissões cumprirão um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 3. É vedada a participação do mesmo desembargador em mais de uma comissão permanente. Artigo 32. As comissões contarão com o apoio dos órgãos da administração do tribunal. Artigo 33. O Tribunal Pleno e o presidente do tribunal poderão criar comissões temporárias com qualquer número de membros. Seção 1. Da Comissão de Regimento Interno. Artigo 34. A Comissão de Regimento Interno é composta por 5 membros efetivos e 2 membros suplentes, sendo presidida por seu membro mais antigo. Artigo 35. Compete à Comissão de Regimento Interno propor e manifestar-se sobre propostas de alterações regimentais. Parágrafo único. O presidente do tribunal poderá consultar a Comissão de Regimento Interno sobre outras matérias administrativas. Artigo 36. A Comissão de Regimento Interno reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e terá o prazo de 30 dias para se manifestar sobre as propostas que lhe forem submetidas, salvo hipótese de urgência.